Olá, sou Agostinho. Estamos aqui reunidos novamente para falar mais um pouco sobre processamento de imagens coloridas. No vídeo anterior a esse que nós produzimos, a gente falou sobre conceitos de cor, o que vem a ser cor, como é que você compõe uma cor e falamos sobre os objetivos de criar modelos de cor. Eles visam para você fazer especificação de cores em algum padrão visando uma aplicação específica. E hoje nós vamos ver os principais modelos de cor, que são esses três que aparecem aqui, são os mais comuns na literatura, são os mais conhecidos, né, nos livros de processamento de imagens. O primeiro dos modelos, que é o modelo mais conhecido, né, é um modelo chamado modelo de cor RGB. Toda imagem que você armazena no computador, imagem que você grava num vídeo, ela é armazenada em algo que se parece com esse modelo aqui, né? Que é um modelo que grava o quão de verde, vermelho e azul você tem em cada um dos pixels da imagem que você quer mostrar. Esse modelo é representado por um sistema cartesiano. É uma espécie de cubo, né? Um cubo chamado cubo RGB, onde você tem aqui as componentes primárias da cor. Cada componente dessa vai te dar uma proporção de vermelho, verde e azul que você tem. Aqui, por exemplo, eu estou colocando proporções máximas na faixa de 0 a 1, mas essas proporções, quando a gente lida com sistemas de computador, normalmente são na faixa de 0 a 255, ocupando um byte inteiro para representar essas proporções. Nos cantos do cubo você tem essas cores específicas e nessa parte central do cubo você tem os tons de cinza. Nessa região central, que vai do 000 até o 111, ou 255, 255, 255, você tem proporções iguais de verde, vermelho e azul. Então, como as proporções são iguais, o seu olho não consegue dizer quem tem mais do que a outra, até porque os dois, três têm a mesma proporção. Então, o que você olho vai perceber é cinza. E esse aqui é um exemplo do cubo RGB, como é que ele seria visto, né, em três dimensões. Dentro você tem todas as cores disponíveis e nas laterais, né, os cubos sendo mostrados. Deixa eu ver se eu tenho aqui o cubo RGB. Eu acho que eu tenho aqui. Parece o cubo RGB? Não, não parece ainda, mas ele vai aparecer. Tá aqui o cubo RGB, ó. O cubo RGB, ele vai do 000, deixa eu ver se eu consigo ajeitar a iluminação aqui. Aqui, ótimo. Do 000, que é esse ponto aqui que está mais escurinho aqui no meu sistema, até o ponto 1, 1 e 1. E em cada um dessas outras direções você tem as componentes. Do azul aqui, por exemplo, tem a componente que é só azul. Aqui tem outra cor, né? Olha aqui o verde aqui embaixo. Olha o vermelho lá. E aqui o 000. Esse aqui seria o seu cubo RGB. Ele está sendo feito está sendo desenhado em um software, né, de forma aproximada, para a gente ter noção de como é que as cores são criadas, né, em cada uma das direções. Deixa eu sair aqui do meu software, para ele não ficar ocupando aqui minha máquina. E voltar aqui a nossa apresentação. Então aquele lá é o cubo RGB. E você cria um espaço de cor. Para que é usado o modelo de cor RGB? Hardware, para você utilizar em processo de exibição e tratamento de imagens. É o modelo de cor que se utiliza, mais comum. Se você estiver trabalhando com luz, mas se você estiver trabalhando com pigmentos, você vai utilizar um modelo de cor chamado CMY. O CMY é a abreviatura de ciano, magenta e yellow, que são as componentes primárias do sistema aditivo de cor. Então, quando você usa uma impressora, né, para fazer a impressão lá de um material qualquer,
Os cartuchos que você compra são os cartuchos coloridos que tem essas cores aqui, né? E também o cartucho preto. E é o sistema complementar ao RGB. E a conversão de um sistema RGB para um sistema CMY, ela é trivial, ela é dada por essa equação aqui. É só pegar os valores máximos, 1, 1, 1, ou 255, 255, 255, tanto faz, e subtrair do valor do tom RGB. Você descobre quanto é o tom CMY que você tem. Só que na prática, o tom CMY ele normalmente não é usado de forma pura. Por quê? Se você tiver, por exemplo, uma cor cinzenta, uma cor preta. Preto aqui é 000. Se você subtrair o 1 do 000, você tem CMY igual a 1, 1 em 1. Em outras palavras, se você usar a mesma proporção de ciano, magenta e amarelo, misturar os três pigmentos e colocar numa folha de papel branco, você veria preto. Mas não vê. Você não consegue perceber o preto porque os pigmentos que você tem nas químicas que o homem cria não são ainda tão evoluídos a ponto de você conseguir fazer um preto puro que seja 100% preto usando essas pigmentações que a gente tem aí à mão nas prateleiras das lojas. Então, é melhor você utilizar um pigmento preto, uma cor preta só para isso mesmo. Então, cria-se um outro modelo chamado modelo CMYK. O K agora é uma abreviatura do black, é o K do black que aparece lá no final da palavra inglesa. O K é o mínimo desses três, do CM e do Y. E o K vai te dar a proporção de preto que você vai utilizar na concepção daquela sua cor. Então, se você tem preto ali, com uma determinada cor, você vai colocar a cor de um determinado pontinho uma proporção de preto, uma proporção de ciano, uma proporção de magenta e outra de amarelo, que você vai usar para compor a cor que você precisa. É por isso que as impressoras coloridas elas precisam dos 4 pigmentos. Se você for comprar uma impressora colorida, você vai ver que ela precisa de 4 tanques de tinta ou 4 tipos de tonas diferentes para você conseguir compor as cores. Até algum tempo atrás, você tinha impressoras que só lidavam com um dos dois cartuchos. Eu já tive uma impressora que era assim, ou ela imprimia preto ou imprimia com um cartucho colorido. E quando você colocava o cartucho colorido que mandava imprimir algo que era escuro, preto, aparecia lá um verde bem forte, que não era preto. Então, as componentes de cor, elas são feitas assim, né? Utilizando as componentes de cor do modelo CMY, são feitas utilizando essas equações. E há também um outro modelo de cor, né? Esse modelo de cor, chamado modelo de cor HSV, ele é adequado para a interpretação humana. Por quê? Ele separa a informação de matiz da informação do restante da composição da cor. Vamos pegar aqui um software, né, que é o GIMP, e vamos tentar fazer uma cor aqui nesse software. Todo software tem isso, né? Eles permitem que você faça uma composição de cor. E o GIMP ele tem a capacidade de você sair mexendo nas componentes verde, vermelho e azul para dizer o quanto você quer de cada uma dessas componentes para montar uma cor. O GIMP aqui está sendo bastante bonzinho para mim, mas em muitos softwares você não tem isso aqui na forma de uma escala colorida. Às vezes é só um slider onde você tem que dizer a proporção de verde, vermelho e azul que você quer. Então, se você quer uma cor específica, mexendo no verde para depois mexendo no vermelho, depois mexendo no verde, que isso aqui nem verde tá, eu não consigo nem perceber que é um verde direito, para depois mexer no azul para chegar na cor específica. É muito complicado fazer isso aqui nesse modelo RGB, né? Não consegue. É mais fácil utilizar um modelo alternativo, como o modelo HSV. Botar um sujeito para ficar mexendo aqui nos sliders do RGB, né? Para escolher qual é a cor que ele deseja, é muito chato, é muito complexo, né? Não se faz isso, gente, nem com estagiário. Mas quando você trabalha com o modelo HSV, você separa a noção de hue, que é matiz, que é esse H aí, dos conceitos de saturação e valor. Então agora, o que é que você tem aqui nesse modelo HSV?
você tem uma espécie de paleta de arco-íris, de um H que vai do vermelho até o vermelho novamente. Dá uma olhada aqui nessa paleta vertical, ó. Quando eu vou mexendo aqui o mouse, o H vai mexendo durante toda a faixa de variação do espectro visível ou das cores que você consegue representar aqui no software. Então, se eu quiser uma cor específica, por exemplo, eu quero um azul mais ou menos nessa tonalidade, eu consigo fixar a matiz e ir mexendo na saturação. Eu quero uma cor muito saturada ou menos saturada, uma cor aqui bem pouco saturada, bem próximo do cinza, né? Não, eu quero uma cor um pouco mais saturada, uma cor pura. Mas a cor está muito apagada, eu quero ela com mais brilho. Então você vai aqui no valor e aumenta o brilho da cor. Então a saturação você diz o quanto ela está misturada com o branco. E no brilho você diz o quanto ela é clara ou não. Perceba os sliders do RGB, o que é que acontece com eles? Eles vão se movimentando de acordo com a movimentação que eu vou fazendo aqui nesses 3 sliders. E a movimentação mais forte, ó, é aqui no H. Veja que existe uma transformação do R, do G e do B. Mas esse modelo HSV, com ele é mais fácil de eu selecionar qual é a cor que eu desejo do que com o modelo RGB. Então, HSV é um modelo de cor orientado a humanos, para humanos trabalharem. E como é que você monta o conceito desse modelo HSV? Você pega o cubo RGB, segura no black, segura no white, deixa ele em pé e projeta ele no plano. Quando você faz a projeção do cubo RGB no plano, você tem uma figura como essa daqui. Olhando de cima do cubo, né, o cubo lá de cima, você percebe que nessas laterais aparecem as cores 100% saturadas, as cores puras. Quanto mais você se afasta do centro, mais a cor fica saturada. E na medida em que você aumenta esse ângulo aqui, o ângulo H, mais você vai mudando para o tipo de cor diferente que você tem. Então, utilizando o ângulo H, você consegue modificar qual é a cor, o valor do H. Mudando essa, você vai dizer se a cor é mais saturada ou menos saturada. E o terceiro parâmetro, que é a intensidade, que não está apresentado nesses 3 diagramas aqui, você muda o brilho, né? Se é uma cor mais clara ou uma cor mais escura. Essa projeção, às vezes, pode ter outras aproximações. Ela pode ser aproximada por um círculo, ela pode ser aproximada por um triângulo, né? Em todos os casos, você tem uma forma de conversão, né, de uma figura geométrica para essa figura aqui do nosso quadrado. Na vertical, você tem a intensidade. E aqui tem um exemplo de um modelo de cor HSV representado por um círculo. Aqui você tem um modelo HSV na intensidade 0,75. É aqui próximo do meio para a parte de cima, né, da tua cor, do teu cubo RGB. Os círculos, né, na medida que você vai girando aqui, você vai mudando a tua cor. Quando você se aproxima do centro, fica a cor menos saturada. Isso aqui no centro, você tem a tua escala de cinzas, né, aqui nessa região central. E esse aqui é o modelo de cor HSV. A matriz geralmente varia numa forma angular. Você pode ter a matriz variando de 0 até 360 graus, para representar o ângulo que você quer, ou de 0 a 100, depende de como o software está implementando. A mesma coisa para saturação e para o valor. Você vai ter faixas mínimas e faixas máximas que representam o mínimo de saturação e o máximo da saturação. E o valor, que é o mínimo brilho e o máximo brilho que você pode obter. Aqui tem um exemplo de conversão do modelo RGB para o modelo HSV. Essas equações aqui, elas fazem a conversão para você. Assumindo que o valor de RGB está normalizado nessa faixa de 0 a 1, você pode pegar essas equações e aplicar diretamente. Essas 3 equações elas foram extraídas do livro do Gonzalez, né? E elas estão traduzidas aqui para a gente poder entender. E elas têm a determinação do valor, é o máximo do RGB, a saturação, que você vai escolher lá para a tua figura, e o valor da matriz. Se o valor da matriz for menor do que 0, você dá o complemento para 360 graus, que vai chegar no ângulo que você precisa.
Mas tem um problema nesse processo de conversão. Se você tiver a cor em RGB, você quer converter para HSV. O que acontece quando R igual a G igual a B? Que cor é essa? Qual a matiz dessa cor? Quando R igual a G igual a B, o que você tem é uma escala de cinza. E quando uma tonalidade é uma tonalidade cinzenta, ela não tem uma matiz associada. Você olha para ela, você não consegue dizer que cor ela possui. Qual é a cor dessa imagem, desse pixel? E isso tem um problema. Olhando aqui nessas expressões, se você tiver o R igual a G igual a B, qual vai ser, por exemplo, o valor de VSH? Se você tivesse RGB igual a 100, 100, 100, por exemplo, quem seria o valor da saturação? Seria 100, que era o máximo dos três, menos o mínimo, né, dividido por V. Então dá 100 menos 100, que é 0, dividido por 100 dá 0. Aqui tudo ok. Aqui ok. Mas nessas equações, qual seria o valor da matiz, né, nas três condições? Vamos pegar uma delas. O valor de V era 100 e o mínimo de RGB é 100 também. Então 100 menos 100, 0. 100 menos 100, 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Esse é o problema. Quando você vai converter para o modelo HSV, você tem indeterminações quando os pixels eles são cinzentos. Então, nesses casos, não tem mágica, né? O software vai ter que escolher o que fazer quando R igual a G igual a B. Então, nesses casos, muitos softwares eles adotam uma estratégia. Por exemplo, quando R igual a G igual a B, você não tem matiz definida, coloca matiz em 0. É uma decisão que o implementador, do desenvolvedor, tem para definir o que seja matriz, até porque ela é indefinida, ela é indeterminada. Na conversão de HSV para RGB, aí existem as tabelas de conversão, as fórmulas de conversão. Por exemplo, para H entre 0 a 360 e o S e o V dentro dessa faixa, você pode usar essas três fórmulas, esses três grupos de fórmulas para fazer a conversão. São necessários grupos diferentes, porque em cada região de ângulo que você tem para H, você tem uma forma de converter diferente, uma equação diferente que você usa para montar aquela tua conversão. Então essas são as conversões que você vai utilizar para converter do modelo HSV para o modelo RGB. Por isso que quando o usuário seleciona determinada cor no H, um S e um S e um V, uma saturação e um valor, você consegue ter a correspondência dele no modelo RGB, porque tem equações que servem para fazer esse tipo de conversão. E aqui tem um exemplo de uma decomposição HSV. Eu tenho uma imagem que é bem colorida, e essa imagem tem regiões de cor e regiões que são cinzentas, como por exemplo aqui o prato. O prato ele é branco, mas o branco não tem uma componente de cor definida. Eu olho para ela e não posso dizer que eu estou recebendo nessa região branca mais vermelho, mais verde e mais azul. Então nesse caso eu tenho muita indeterminação. Então naquelas indeterminações ou você chega próximo de valores muito altos, né, ou valores muito baixos que você não consegue ter uma representação exata. Então o que é que o software está fazendo? Ele está colocando tudo em 0. Ou em valores bem próximos de 0, ou em valores próximos de 255. O GIMP, que é o que eu utilizei para fazer essa conversão, por exemplo, ele está pegando essa região aqui do branco, que não tem matiz definida, está levando isso aqui para 255. Já essas outras regiões dessa figura que tem esse laranja ou vermelho, o vermelho e o laranja são tonalidades cuja matiz está bem próximo do 0 grau, né? O valor de H igual a 0. Então, nesses casos, você tem aqui as matizes bem próximas de 0, representadas por essa região mais escura. Já a saturação, elas têm uma intensidade diferente. Aqui nessa lagosta, você tem um vermelho que é muito forte. Então, ela está uma cor muito saturada, uma cor bem pura. Já nesse salmão aqui, ou no camarão, você tem uma saturação menor. Lembra vermelho, lembra, mas é um vermelho que está mais diluído no branco. Então, é uma saturação menor do que a saturação dessa daqui. Tanto é que você percebe isso na figura. Essas regiões aqui são mais escuras do que a região da lagosta. E, finalmente, a intensidade, né? Ou o valor. O que é que o valor tá te dando? Ele está te dando a noção de brilho que a imagem possui. Né? Quanto mais brilho o pixel tem, maior o valor naquela posição. Então, isso é um exemplo de decomposição HSV. Você poderia usar o H para quê?
Por exemplo, você pode usar uma decomposição HSV para procurar regiões específicas de cor. Ao invés de você fazer uma segmentação de imagem, por exemplo, eu quero encontrar uma imagem que tenha somente essa cor do sushi, esse laranjinha. Eu podia pegar a imagem da matriz, escolher qual é a região de croma que eu desejo e separar só aquela região de croma. Faz-se isso muito em operações de chroma key. Você separa uma faixa de cores específicas, por matriz, por exemplo, e faz com que aquela região ela seja separada, seja subtraída do restante da figura, para que você consiga colocar um fundo numa cena. Aqui eu estou usando um fundo branco, mas há pessoas que colocam um fundo verde e separam esse verde do restante da cena. Normalmente se usa verde, um verde-limão, porque ele é bem fácil de separar no espaço de matiz. O verde fica bem uma faixa bem estreitinha, você consegue separar aquela faixa de forma bem fácil. E pode-se utilizar esses modelos HSV para criar ideias de cores falsas. Aqui, por exemplo, tem uma imagem que foi processada, né, uma imagem médica. E essa imagem médica ela tem 16 bits, não tem somente 8. Não é uma imagem cinzenta com 8 bits de profundidade, ela tem 16. Foi uma imagem de uma radiografia, né, ou melhor, de uma tomografia de cabeça. Mas olhando a imagem da esquerda, eu não consigo ver muitos detalhes que a imagem como a imagem da direita mostra. O que é que a imagem da direita está mostrando? Cor. E quando você vê cor, você vê mais distinção entre tons. Nesse computador que a gente está vendo aqui, né, nessa máquina que vocês estão vendo, ela só consegue reproduzir no máximo 256 tons de cinza. E se a imagem é cinzenta, você só consegue ver no máximo 256 tons. Mas ela consegue reproduzir até 16 milhões de cores, que é 256 vezes 256 vezes 256 combinações diferentes de RGB. Então as combinações de RGB vão te dar uma capacidade de ver maior se você pegar essa imagem e fizer o que a gente chama de falsa cor ou pseudocolor. Como é que a imagem da direita foi produzida? Eu peguei a imagem da esquerda, fixei o valor da saturação máxima e da intensidade, né, ali no meio da região de intensidade, ou seja, um brilho mediano, e fiz a matriz variar de 0 até 300 graus. E para cada tom de cinza, eu peguei um valor dentro dessa faixa de 0 até 300 e mapeei para uma região dessa tabela de cores. Então, por exemplo, eu criei uma entrada com 256 elementos na tabela, e para cada elemento desse, eu peguei o valor S igual a 1, I igual a 1 e o H variando de 0 a 300, dentro dessa faixa de 256 quantidades, e calculei quanto era o RGB para aquela faixa e substituí o valor do tom de cinza que essa imagem possuía pelo tom de cinza aqui dentro dessa tabela que eu gerei. E consegui fazer esse desenho. Perceba que a imagem elas tem umas falhas aqui no meio que você não consegue perceber na imagem da esquerda. Né? O paciente tem aqui esse objeto na cabeça, que pode ser um cabelo, sei lá o que danado é isso que o paciente colocou, que na imagem da esquerda você não consegue perceber bem, mas na imagem da direita você já percebe. Então isso aqui é chamado de processamento de cores falsas e você pode fazer isso com esses modelos HSV, planejando a tabela de mapeamento que você está fazendo, utilizando esse modelo de cor. Tá? Se sua imagem for colorida, como é que você vai filtrar? Uma das maneiras é você filtrar cada componente separada. Por exemplo, você quer fazer um borramento na imagem. Você tem 3 matrizes, uma matriz para representar o R, uma matriz para representar o G e uma matriz para representar o B. Borra R, borra G e borra B. Quando você combinar as 3 matrizes novamente que apresentar, o usuário já vai perceber a imagem borrada. Essa é uma das saídas. A outra saída é você transformar o modelo de cor. Por exemplo, se você quer pegar uma imagem como essa e extrair uma cor específica, ao invés de você trabalhar nas 3 matrizes, você converte isso para um modelo alternativo, por exemplo, modelo HSV. Se você só quer trabalhar com a cor, você pode trabalhar somente na componente de matriz, que ela vai te dar somente qual é a cor específica que você deseja. E todas as operações que você faz em imagem colorida, também em imagem cinzenta, também são aplicáveis a imagens coloridas. Às vezes você precisa fazer algum tipo de adaptação, né? Porque as cores são correlacionadas umas com as outras,
Mas, via de regra, dá para você fazer as mesmas operações que você faz, por exemplo, filtragem espacial com imagens cinzentas. Dá para você fazer a mesma coisa com imagens coloridas também. Tá? Então é isso. A gente deu uma passada nessa videoaula sobre os conceitos de imagens de processamento colorido, que são modelos de cor, os modelos mais comuns. Claro que esses não são os únicos, tem uma infinidade de modelos de cor muito grande. Alguns modelos de cor eles são guardados a 7 chaves, né, pelos desenvolvedores, eles não dizem quais são as equações, né, que eles usam para, né, para trabalhar com modelos de cor. Fabricantes que criam tintas, colorações para software, eles fazem isso, né, eles guardam essas conversões a 7 chaves. Por quê? Porque facilita a tarefa de você interagir com a cor e perceber a cor. E isso é segredo industrial que as pessoas ganham, né, em cima dos softwares que elas desenvolvem. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explanação e tenha servido um pouco para a formação de vocês. E a gente se encontra aí com outra oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre processamento de imagem. Até lá!